Ela tinha 28 anos. Perdeu o voo, perdeu a paciência, perdeu a ilusão de que controlava a própria vida. Mas o que ela nunca poderia imaginar é que aquele portão de embarque se fechando na cara dela não foi só um atraso, não foi só um contratempo. Porque, olha, se ela tivesse entrado naquele avião, ela simplesmente não estaria aqui. Nem eu, nem você. Estaríamos ouvindo essa história agora. E se você tá aí pensando que isso aqui é só mais uma história sobre azar, se prepara, porque você tá redondamente enganado. Mas antes, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like, porque aqui, finais felizes, tem um preço. E você nunca vai adivinhar qual é. Vamos de história? Era uma manhã comum em São Paulo, ou pelo menos parecia ser. O sol tentava romper as nuvens, os carros buzinavam impacientes, e no meio desse caos urbano, estava Mariana, uma jovem de 28 anos, ansiosa para embarcar em uma nova aventura. Após anos trabalhando em um escritório sem janelas e com café de gosto duvidoso, ela finalmente decidira tirar férias e explorar o mundo. Com a mala feita, passaporte em mãos e um sorriso no rosto, Mariana chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O destino? Paris. A cidade do amor, dos croissants e, claro, das selfies na frente da Torre Eiffel. Mas como dizem, quando algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Enquanto aguardava no portão de embarque, uma voz suave, porém, firme, ecoou pelos alto-falantes. Atenção, passageiros do voo 456 com destino a Paris. Informamos que o voo foi cancelado devido a problemas técnicos. Pedimos desculpas pelo transtorno. Mariana piscou, incrédula. Cancelado? Justo agora? Ela se dirigiu ao balcão da companhia aérea, onde uma atendente com um sorriso ensaiado explicou que o próximo voo disponível seria apenas dali a 3 dias. Desolada, ela pegou seu celular e ligou para sua melhor amiga, Clara. Clara, você não vai acreditar. Meu voo foi cancelado. Sério? Que droga. E agora? Não sei. Acho que vou voltar para casa e chorar em posição fetal. Nada disso. Vem pra cá. Vamos tomar um vinho e rir da situação. Mariana sorriu. Talvez um pouco de vinho e risadas fossem exatamente o que ela precisava. Enquanto isso, no céu de São Paulo, nuvens escuras se formavam, prenunciando que aquele dia ainda reservava surpresas. Sabe aquele tipo de dia que parece que o universo resolveu fazer stand-up comedy às suas custas? Pois é. Para Mariana, esse dia tinha acabado de começar. Após aceitar o convite da amiga Clara, ela pegou um Uber rumo ao apartamento dela, ainda remoendo a frustração do voo cancelado. No trajeto, claro, o motorista não poupou comentários filosóficos. Olha, moça, às vezes quando a vida fecha uma porta, ela tranca, joga a chave fora e ainda coloca um cadeado. Sutil, né? Mariana riu, meio sem graça, meio sem alternativa. O que mais ela podia fazer? O celular apitava com notificações de sites de viagem, sugerindo ofertas imperdíveis para quem teve o voo cancelado. Algoritmo é quase uma entidade mística hoje em dia, ou um demônio disfarçado, dependendo do humor. Chegando no apartamento de Clara, as duas abriram uma garrafa de vinho, daquelas que prometem ser suave, mas batem como martelo na terceira taça. Olha, começou Clara, segurando a taça. Sabe que eu acredito em sinais? Isso aí não foi só um problema no voo, não. O universo tá te avisando. Aham. Avisando o quê? Que eu deveria ter ficado no escritório, aceitando café ruim e fingindo que adoro Excel. Não, amiga. Tá te avisando que algo muito, mas muito estranho tá pra acontecer. E como se o roteiro da vida tivesse sido escrito por roteiristas de filme trash, naquele exato segundo, o interfone tocou. Ué? Você tá esperando alguém? Perguntou Mariana. Não. Respondeu Clara, franzindo a testa. Clara atendeu. Uma voz metálica, distorcida, que parecia saída de um filme de terror de baixo orçamento disparou. Mariana, você não deveria estar aqui. O silêncio que se seguiu poderia ser cortado com uma faca. Hein? Como assim? Quem é você? Perguntou Clara, olhando para Mariana, que já estava mais branca que parede de hospital. O destino foi alterado. Você escapou hoje, mas não pense que está livre. Prepare-se. Tu. A ligação caiu. Silêncio. Mariana, que até então achava que o pior do dia tinha sido perder o voo, percebeu que, aparentemente, o universo estava só começando a brincar com ela. Clara tentou quebrar o clima, meio sem sucesso. Olha, pode ser trote, né? Sei lá, gente doida tem em todo lugar. Mariana respirou fundo, se levantou.
Foi até a janela para tentar clarear as ideias. E então, pá! Um pombo. Isso mesmo, um pombo, se estatelou na janela, deixando uma marca grotesca de pena e, bem, coisas que a gente prefere não descrever. Tá, disse Mariana passando a mão no rosto. Isso é normal? Clara tentou rir. Depende. Se você acredita em azar, isso pode ser só o tutorial. A verdade é que, piadas à parte, algo realmente estranho estava acontecendo. Mariana não era mística, nem do tipo que lê horóscopo e culpa Mercúrio retrógrado por tudo. Mas, vamos combinar que até o mais cético começa a coçar a cabeça depois de um combo desses. Voo cancelado, ligação bizarra e pombo kamikaze. Ela tentou racionalizar. Pode ser coincidência. Pode ser um hacker. Pode ser, sei lá, um ex-namorado revoltado. Mas bem no fundo, aquele frio na espinha dizia outra coisa. E como se não bastasse, enquanto falava, Mariana percebeu uma notificação nova no celular. Um e-mail. Assunto: não ignore os sinais. Corpo do e-mail? Vazio. Apenas um anexo. Ela respirou fundo. Olhou para Clara. Abre ou não abre? Clara, claramente adorando o clima de série de mistério da Netflix, respondeu. Abre. Se for vírus, pelo menos a gente vai ter uma desculpa para trocar de celular. Mariana clicou. O arquivo abriu. Era uma imagem. Simples, mas absolutamente perturbadora. Uma foto. Dela, no aeroporto. Sentada no portão de embarque. Sozinha. Tirada claramente de uma distância muito, muito próxima. Clara arregalou os olhos. Mariana. Isso não é mais uma piada. E naquele momento ficou claro. A vida de Mariana estava prestes a virar de cabeça para baixo. E ela ainda nem sabia que aquilo era só o começo. Se você acha que um voo cancelado, uma ligação misteriosa e uma foto sinistra já seriam suficientes para qualquer pessoa pedir as contas da própria vida, bem, segura essa. Porque, meus caros ouvintes, a vida da Mariana estava só começando a descer aquela ladeira sem freio. Depois do choque inicial com a foto, que convenhamos, parecia coisa de stalker profissional, Mariana e Clara ficaram uns bons minutos em silêncio, encarando a tela do celular como se ela fosse explodir a qualquer momento. Tá, disse Clara, levantando-se de repente. A gente precisa fazer alguma coisa. Isso não é mais engraçado. Mariana respirou fundo, tentando desesperadamente encontrar algum traço de lógica em tudo aquilo. Ok. Vamos pensar. Se alguém me tirou uma foto no aeroporto, isso significa que essa pessoa estava lá, me observando. E como se o universo tivesse um roteiro muito bem escrito. Ding dong. A campainha tocou. Clara congelou. Mariana virou-se lentamente, olhos arregalados. Quem é? Perguntou Clara com a voz falhando. Uma voz masculina meio abafada respondeu do outro lado. Entrega pra Mariana. Elas se entreolharam. Nem tinham pedido nada. Clara, que claramente não estava afim de ser a primeira vítima de nenhum filme de terror, fez sinal para Mariana atender. Ah, claro. Me joga na frente do ônibus, né? Respondeu Mariana, meio rindo, meio surtando. Ela abriu a porta só uma fresta. Do outro lado, estava um entregador segurando uma caixa de papelão, média, sem nenhuma identificação. Ele parecia normal. Até simpático, na medida do possível. Assina aqui, por favor, disse ele, oferecendo uma maquininha. Mariana assinou, pegou a caixa, e antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o cara já estava descendo as escadas. De volta à sala, colocaram a caixa sobre a mesa, olhando para ela como quem olha para um animal selvagem. Abre você, disse Clara. Eu? Por quê? A caixa é sua, ué. Depois de uns segundos de debate digno de assembleia, Mariana puxou a tampa. Dentro, um envelope preto. Ela abriu. Havia uma carta, escrita à mão, com uma caligrafia que só pode ser descrita como psicopaticamente perfeita. Mariana, não tente fugir. Cada escolha que você faz te aproxima ou te afasta do que está por vir. Prepare-se. A próxima peça já foi movida. E junto da carta, uma chave. Simples, de latão, sem nenhuma indicação do que poderia abrir. Tá de brincadeira, sussurrou Clara. Isso tá muito Black Mirror pra mim. Enquanto processavam o que estavam vivendo, o celular de Mariana vibrou. Outra mensagem, sem número, só um texto. Procure onde tudo começou. Ela olhou pra Clara. Onde tudo começou? Perguntou. Sei lá, na sua infância, na escola, no útero. Tá difícil acompanhar o roteiro, amiga. E aí? Como uma lâmpada, acendendo na cabeça, Mariana se deu conta. O aeroporto. O quê? O aeroporto. Foi onde tudo começou. O voo cancelado, a foto, tudo partiu dali. Clara fez aquela cara de quem não quer, mas vai. Você tá sugerindo que a gente vá até lá? À noite? Tô.
Perfeito. Só falta a musiquinha de suspense de fundo. Pegaram as coisas, entraram no carro de Clara, um Fiat Uno 2007, que fazia mais barulho que um trio elétrico, e partiram rumo ao aeroporto de Guarulhos. No caminho, Mariana não conseguia tirar os olhos da chave. Pequena, simples, e ainda assim, carregando um peso quase simbólico. Ao chegarem, o aeroporto parecia mais sinistro que de costume. Talvez fosse o fato de estar mais vazio, ou talvez fosse só o cérebro delas já trabalhando no modo pânico. Foram até o portão onde o voo de Mariana teria saído, e lá, nada. Até que num canto, meio escondido atrás de uma máquina de café, Mariana viu um armário. Daqueles antigos, de metal, sem identificação, sem nada. Ela olhou para Clara. Não pode ser, disse Clara. Mariana aproximou a chave da fechadura. Clique. A chave girou. O armário se abriu, e dentro dele, um envelope. Outro. Mas esse estava lacrado com cera vermelha. E no lacre, uma única palavra gravada. Escolha. E é aqui, meus amigos, que a coisa começa a ficar realmente estranha. Porque nem Mariana, nem Clara, e, sinceramente, nem eu, narrador, estávamos preparados para o que vinha dentro desse envelope. Se você ouvinte acha que já viveu um dia ruim, sinto muito te informar, mas Mariana acabava de bater seu recorde pessoal. E o plot twist, aquele envelope com o lacre escrito escolha, não era nem de perto o fim. Na real, era só o tutorial. Mariana segurava o envelope como quem segura um exame médico que você não quer abrir, mas precisa. Clara, do lado, já estava mais pálida que o leite que ela esqueceu na geladeira mês passado. Abre logo, mulher, disse Clara, que, apesar do medo, não conseguia esconder o vício em treta. Mariana respirou fundo, rompeu o lacre, e dentro, havia uma única folha, impressa, formalíssima, tipo aquelas cartas que bancos mandam quando você esquece de pagar a fatura. Parabéns, Mariana. Você foi selecionada para ocupar a vaga no grupo Pandora Solutions. Sua entrevista será amanhã, às 9 horas, no endereço abaixo. Sua presença é obrigatória. Que? Reagiu Mariana piscando, tentando entender se tinha, sem querer, se inscrito para um emprego durante uma noite de vinho e impulsividade na internet. Mas não. Ela tinha certeza. Nunca tinha ouvido falar desse tal de Pandora Solutions. E aí, adivinha? Junto da carta, claro. Mais uma pista, um crachá, com o nome dela, e uma foto que, honestamente, nem ela sabia de onde tinham tirado. Isso tá errado em tantos níveis, comentou Clara, enquanto pegava o crachá como se fosse radioativo. Tipo, sério. Quem contrata alguém assim? Sem currículo, sem entrevista, só com ameaças e envelopes suspeitos? Mariana só balançou a cabeça. Aparentemente, a Pandora Solutions. No verso do envelope, um endereço. No centro da cidade. Prédio comercial. Daqueles que parecem absolutamente normais, por fora. A gente vai? Perguntou Clara, já meio arrependida da pergunta. É claro que vamos, respondeu Mariana. A essa altura, se aparecer um palhaço assassino oferecendo carona, eu aceito. No dia seguinte, o prédio era estranho. Não estranho, tipo prédio assombrado, não. Estranho tipo, normal até demais. Sem placa, sem nome, sem recepção, só uma porta de vidro fosco com uma campainha. Mariana apertou. Seja bem-vinda, Mariana. Suba até o 13º andar. Respondeu uma voz metálica que parecia ter saído de um filme distópico dos anos 80. 13. Claro. Ótimo número. Super encorajador. Comentou Clara, que insistiu em ir junto até a porta, mas não além. Dentro do elevador, Mariana sentia o estômago revirar mais que feijoada de boteco na segunda-feira. Chegando no 13º andar, a porta abriu. E, surpreendentemente, o que ela viu foi um escritório absolutamente moderno. Design minimalista, cheiro de café caro, plantas que provavelmente custavam mais que o aluguel dela. Uma recepcionista impecável, que parecia saída diretamente de uma campanha de skincare, sorriu. Mariana, que bom que você veio. Acompanhe-me, por favor. Sem entender absolutamente nada, Mariana seguiu. Foram até uma sala enorme, de vidro, com vista panorâmica da cidade. Na mesa, um homem, talvez na faixa dos 50, terno sob medida, sorriso de quem sabe de segredos que você nem imagina. Mariana, disse ele levantando-se. Sente-se. Temos muito a conversar. Ela se sentou, mais por inércia do que por vontade. Antes de mais nada, parabéns. Poucos chegam até aqui. Desculpa. Até onde exatamente? Porque assim, eu nem sabia que estava concorrendo a nada. O homem riu. Um riso simpático. Ou pelo menos, parecia. Ah, Mariana, a vida é feita de escolhas.
Algumas você faz, outras fazemos por você. Ele deslizou um contrato na direção dela. Trabalho simples. Você só precisa executar pequenas tarefas. E claro, sua vida vai mudar radicalmente. Mariana olhou o contrato, e foi aí que percebeu. Não havia salário definido. Só uma cláusula bem destacada, em negrito. O preço será revelado no MEI. Momento certo. Ela levantou os olhos. Tá. Isso aqui é tipo o quê? Seita? Pirâmide? Ou, sei lá, tráfico de órgãos? O homem riu novamente. Nada disso. Nós oferecemos oportunidades. O que você faz com elas? É problema seu. Antes que ela pudesse questionar mais, o homem entregou um envelope preto, igual ao anterior. Sua primeira tarefa. Abra quando estiver sozinha. Mariana pegou o envelope, meio sem querer, meio hipnotizada. Na saída, Clara estava na porta, roendo as unhas até a alma. E aí? Perguntou ela. Amiga. Mariana suspirou. Eu acho que aceitei um emprego. Ah, ótimo. Porque emprego que chega por correio, sem processo seletivo, com contrato misterioso e cláusula sobrenatural. É sempre sinal de coisa boa. As duas olharam uma para outra, depois para o envelope, e sabiam no fundo que aquele era só o começo. Abra o envelope quando estiver sozinha. Esse era o aviso. Simples. Direto. E convenhamos, assustador pra caramba. Só que, né? A Mariana sozinha é algo raro. Afinal, depois de tudo o que aconteceu, a Clara virou praticamente sombra, parceira, de caos, melhor amiga. E a partir de agora, acompanhante oficial de situações bizarras. Mas dessa vez, não teve jeito. Clara foi chamada às pressas para o trabalho. Aparentemente o mundo corporativo não perdoa nem quem tá ajudando a amiga a não ser sequestrada por uma seita secreta. E Mariana ficou sozinha. O envelope preto estava na mesa, parecendo mais pesado do que realmente era. Quase como se carregasse, sei lá, o destino, a sanidade e talvez uns boletos a mais. Ela respirou fundo. Tá, vamos lá. Disse para si mesma, como quem se convence a arrancar um band-aid. Abriu. Dentro, uma foto, de um parque. Simples. Playground, bancos, árvores. E no verso da foto uma frase. Vá até aqui, leve a chave. A mesma chave do armário do aeroporto. E, como todo protagonista de filme que toma decisões questionáveis, ela foi. O parque ficava relativamente perto. Um daqueles lugares que ela sempre passava na frente, mas nunca deu bola. Pequeno, meio largado, cheio de senhoras fazendo caminhada, crianças gritando, e claro, aquele velho clássico, um tio tocando Legião Urbana no violão desafinado. Mariana andou, olhando em volta, segurando a chave no bolso, até que no meio do parque viu algo que não deveria estar ali. Um armário. Isso mesmo, um armário, no meio do parque, de metal, velho. Meio enferrujado, meio fora de contexto, tipo um figurante que entrou na cena errada. Ela olhou para os lados. Ninguém parecia achar aquilo estranho. Nem a senhora que alimentava os pombos, nem as crianças no escorregador. Ninguém se aproximou. Havia uma fechadura. Tá de brincadeira? Sussurrou, tirando a chave do bolso. Colocou na fechadura. Girou. Clique. O armário se abriu e dentro, uma caixa. De madeira. Com outra chave pendurada nela e um bilhete colado na tampa. Última chance de recusar. Mariana segurou a caixa, respirou fundo e a abriu. Dentro, um tablet. Sim, um tablet. Ligado. Tela acesa, com uma única janela. Aberta, uma chamada de vídeo, ela aceitou. A imagem apareceu, um homem. De máscara. Máscara branca, lisa, sem expressão nenhuma. Atrás dele, uma sala cheia de monitores, câmeras, pessoas, locais diferentes, e ele começou a falar. Mariana, parabéns. Você oficialmente foi selecionada. A partir de agora, sua vida terá um novo propósito. Ela piscou. Ok. Isso aqui é um reality? Uma pegadinha? Uma simulação? Tô num episódio secreto de Round 6 e ninguém me avisou? O homem não respondeu à piada. Só continuou. Sua primeira missão é simples. Observe, anote e decida. Na tela, um vídeo começou a passar. Uma pessoa andando no parque. Essa é a senhora Dolores, 72 anos. Viúva. Mora sozinha. Tem 2 filhos que nunca a visitam. Dizia o narrador mascarado. Enquanto falava, Mariana via Dolores no parque, rindo com um senhor que parecia estar paquerando ela. Fofo. Até normal. Só que aí, outra janela abriu na tela, uma imagem. Da casa da senhora Dolores. Uma caixa. Preta. Na porta dela. Aqui está o dilema. Continuou o mascarado. Se você apertar o botão azul,
A senhora Dolores receberá um presente que mudará a vida dela. Se apertar o botão vermelho, alguém em algum lugar do mundo sofrerá uma consequência. Pausa dramática. E antes que você pergunte, não, você não saberá quem. Mas, em troca, você recebe um benefício. Na tela, abaixo dos botões, estava escrito: 50 mil reais depositados instantaneamente na sua conta. Mariana ficou paralisada. Isso é sério? Perguntou, meio rindo de nervoso. O mascarado não respondeu. Só ficou olhando. O tempo começou a contar. 30 segundos, 9:28. O coração dela parecia querer sair correndo antes mesmo dela decidir. Ela olhou para os dois botões, azul, vermelho, e pensou: se apertar, quem será que paga esse preço? E se não apertar, será que é minha própria vida que começa a virar o pagamento? O contador descia. 10. 9. Ela fechou os olhos. 2. 1. Ela apertou, mas... Calma. Calma. Porque você vai saber o que aconteceu. Clique! O som do botão sendo pressionado ecoou mais alto na cabeça de Mariana do que no próprio tablet. Por um segundo, aquele segundo que parece durar uma eternidade, o silêncio dominou tudo. Nem o canto dos passarinhos do parque, nem as crianças gritando, nem o tio do violão. Nada. Só silêncio. Na tela, a imagem congelou. O mascarado ficou olhando, imóvel, como uma estátua digital. Até que, de repente... Escolha feita, disse ele com aquela voz que parecia saída de um filme que você jura que nunca mais vai querer rever. A tela apagou. E o tablet, simplesmente, desligou. O quê? Como assim? Mariana ficou encarando o reflexo dela mesma na tela, preta. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Antes que ela pudesse decidir se chorava, corria ou simplesmente fingia que nada tinha acontecido. Zap! O celular vibrou. Uma notificação. Depósito recebido. 50 mil reais. É real, disse boquiaberta, olhando para a tela. Isso é real. Mas como todo bom brasileiro traumatizado pela vida, a primeira reação não foi alegria, foi pânico. Isso é golpe? Isso é crime? Isso é... O que, meu Deus? Só que antes mesmo de raciocinar, outro e-mail chegou. Assunto: última proposta. O corpo do e-mail era curto e direto. Mais curto que textão de namorado arrependido, e mais direto que mãe brava. Parabéns, Mariana. Você provou ser capaz de tomar decisões difíceis. Mas agora, é hora da decisão final. Uma única escolha. Sem retorno. Sem desculpas. Sem plano B. Logo abaixo, um endereço e uma única frase. Venha sozinha. Mariana olhou para o céu, que curiosamente tinha acabado de escurecer do nada, como se até o clima tivesse decidido participar desse roteiro. É isso. Isso mesmo. Eu sou agora participante oficial de um experimento social doentio. Maravilhoso. Respirou fundo. Pegou o carro. E foi. O endereço a levou até um galpão. Isolado. No meio do nada. O tipo de lugar que, se você visse num filme, ia gritar na TV. Não entra aí, pelo amor de Deus! Mas adivinha? Ela entrou. Porque é isso que as protagonistas de histórias malucas fazem. Dentro, uma sala iluminada apenas por uma única lâmpada pendurada no teto, balançando, claro, porque o universo adora clichê de suspense. E no centro, uma mesa, nela, 2 envelopes, um branco e um preto. E do outro lado da mesa, o mascarado, ao vivo, pessoalmente, sentado, esperando. Ele fez um gesto, indicando que ela se sentasse. Mariana, parabéns, você chegou até aqui. Olha... Se for para eu vender minha alma, já vou avisando que ela tá parcelada em 36 vezes, viu? Respondeu cruzando os braços. O mascarado riu. Não se preocupe. Nada tão... poético. Apontou para os envelopes. A escolha é simples. No envelope branco, você encerra tudo. Some. Esquece que isso aconteceu. Leva o dinheiro que ganhou, mais uma bonificação de, digamos, 500 mil reais. Vida nova. Nova identidade, se quiser. Você nunca mais ouve falar de mim, nem de... Nada disso. Pausa. Dramática, claro. No envelope preto. Você assume o posto. Vira parte da organização. Controla. Decide. Executa. Vira. O mascarado. O silêncio que se seguiu dava para cortar com uma faca de manteiga. Então... Deixa eu entender, disse Mariana. Ou eu saio daqui rica, fugindo para algum lugar, em onde nem o Google me acha. Ou eu viro. Você. O mascarado assentiu lentamente. Ela ficou encarando os envelopes. Branco, preto, branco, preto. Pensou na vida toda. No voo cancelado.
no pombo kamikaze, na chave, no parque, no botão que ela apertou. E principalmente, em como tudo isso era tão surreal que ela já não sabia mais se aquilo era um pesadelo, uma pegadinha ou simplesmente a vida dela agora. Ela estendeu a mão e escolheu. Mas, calma. Você acha mesmo que eu ia te contar agora? Senta aí, respira, toma uma água porque vem aí o final. Ou talvez o começo. E te garanto, você não tá pronto pra isso. Mariana encarava o envelope em suas mãos. O preto, o branco, o preto, o branco. Juro, dava até pra ouvir aquele tum, tum, tum de fundo, típico de programa de eliminação. Ela respirou fundo, olhou pro mascarado e... Quer saber? Dane-se, e puxou o envelope preto. O mascarado não esboçou reação. Apenas cruzou as mãos sobre a mesa e falou calmamente. Escolha feita. O envelope estava lacrado. Ao abrir, Mariana encontrou um contrato. Não desses com 20 páginas de juridiquês, só uma frase. Uma. A partir de agora você observa. Você escolhe. Você decide. E abaixo, um crachá. Com o nome dela. Só que, agora estava escrito. Operadora M. Ela arregalou os olhos. Operadora? Como assim operadora? Operadora de quê? Telemarketing? Chamada fria? O mascarado, que até então parecia ser uma entidade inalcançável, tirou a máscara lentamente e, quando o rosto apareceu, Mariana quase caiu da cadeira. Era uma mulher. Cabelos grisalhos, olhar calmo, rosto firme, uns 60 e poucos anos. Ela sorriu. Surpresa? Perguntou. Bem-vinda, Mariana. Eu fui... você. Um dia. Mariana ficou em choque. Pera, você... Como assim? Assim como você, eu também fui selecionada. E assim como você, fiz a minha escolha. A mulher se levantou, andou até uma parede, apertou um botão e... Vem! Uma parede inteira deslizou, revelando o que parecia ser uma central de operações. Telas, monitores, mapas, rostos. Você acha que vive num mundo aleatório, Mariana? Você acha que sorte, azar, coincidência são coisas que simplesmente acontecem? Disse ela, cruzando os braços. Não. Cada peça se move, cada botão apertado, cada decisão, cada desgraça e cada golpe de sorte é fruto de alguém, em algum lugar, que apertou um botão. Mariana olhou em volta. Tinha uns 5, 6 operadores. Cada um com seu próprio painel, suas telas, seus botões. Alguns pareciam entediados, tomando café. Outros estavam tensos, olhando gráficos que mais pareciam aquele monitor cardíaco de novela quando alguém tá prestes a morrer. Então, vocês controlam o mundo? Perguntou quase rindo, porque, sinceramente, se não risse, começava a chorar. Não o mundo inteiro, respondeu a ex-mascarada. Apenas pequenas variáveis, eventos aleatórios, a vida de algumas pessoas, o tipo de coisa que para quem vive parece coincidência. Destino, sorte ou azar. Ela apontou para uma das telas. Olha isso aqui, vê esse cara? Mostrou um rapaz andando distraído na rua. Se eu apertar esse botão vermelho, ele tropeça, cai, perde o celular. Isso muda o dia dele. Ele se atrasa, perde uma entrevista, a vaga vai para outra pessoa. A mulher apertou. Clique! Na tela, o rapaz tropeçou, caiu. O celular deslizou, caiu no bueiro. Mariana arregalou os olhos. Meu Deus, vocês são vilões. Nem vilões nem heróis. Respondeu. Somos operadores. Apontou para outro monitor. E esse botão azul aqui? Apertou. Uma senhora encontrou uma carteira perdida, cheia de dinheiro, no banco do parque. Uma boa ação. Uma microdose de felicidade no meio do caos. Mariana ficou em silêncio. Tá, e qual é o limite? Até onde isso vai? A mulher olhou diretamente nos olhos dela. Essa, minha cara, é sua primeira lição. O limite. É você quem escolhe. Pausa. Pesada. E agora? Perguntou Mariana. Agora. Você senta. Observa. Aprende. E depois, decide. Mariana olhou para a mesa, para o painel, para os botões azul, vermelho, azul, vermelho. E naquele momento percebeu que, talvez, o voo cancelado, o pombo kamikaze, a chave misteriosa, os envelopes, tudo aquilo não foi um acaso, foi o começo. O começo de algo muito maior, algo que ela agora fazia parte, para sempre. Ou, até ela decidir apertar o botão errado. E aí, fim ou, quem sabe, só o começo? Passam-se algumas semanas, talvez meses. O tempo é meio relativo quando você, de repente, se torna, bem, uma operadora do caos.
Mariana agora sentava naquela sala, naquela mesma mesa, na frente dela, aquele painel luminoso, piscando botões, azuis e vermelhos como se fossem doces numa vitrine de criança hiperativa. No começo, claro, ela travou. Cada decisão parecia um peso esmagador. Tropeçar alguém, ajudar alguém, salvar um encontro, fazer um pneu furar. Era surreal pensar que pequenas escolhas ali mudavam histórias inteiras. Mas, com o tempo, ela começou a entender o jogo. E mais importante ainda, começou a entender que ninguém percebe. As pessoas lá fora seguem suas vidas, acreditando em destino, em sorte, em azar. Achando que perder o ônibus foi só azar. Que achar R$ 100 na rua foi sorte. Que aquele crush que nunca respondeu sumiu porque, não, era pra ser. Mariana agora sabia a verdade. Não era destino, nem sorte, nem azar. Era alguém, sentado numa sala, observando, decidindo. Corta o sinal de Wi-Fi desse cara aqui. Ele vai ser obrigado a sair de casa e... Opa! Trombar com ela na padaria. Pronto. Romance iniciado. Ah, esse aqui? Perde o horário do Uber. Chega atrasado no trabalho. É demitido. Mas isso vai fazer ele criar aquele negócio que sempre quis e mudar de vida. Azar? Nem tanto. Esse outro, tropeça, cai, quebra o braço. Conhece a enfermeira no hospital. Se casam em 3 anos. 2 filhos e um cachorro chamado Rufus. Era isso. Um tabuleiro invisível. Só que tinha uma coisa. Uma regra não dita. O mascarado, aquele que foi operador antes dela, tinha avisado. O limite é você quem escolhe. E Mariana? Bom. Ela começou a perceber que quanto mais tempo passava ali, mais difícil era lembrar quem ela era antes de tudo isso. Até que, um dia, enquanto mexia nos painéis, Mariana viu um nome que fez o coração dela congelar. Clara, sua melhor amiga. Na tela, uma decisão simples. Botão azul. Clara recebe uma proposta de emprego incrível, muda de cidade, recomeça, vive feliz, mas se afasta de Mariana para sempre. Botão vermelho. Clara perde o emprego, passa por um perrengue danado, mas continua na cidade, continua na vida de Mariana. Mariana encarou a tela, deu aquele sorriso torto. Ah, universo, olha você me colocando no checkmate de novo. O dedo dela flutuou. Azul, vermelho, azul, vermelho. E ficou ali, congelada. Porque no fundo, talvez essa seja a pegadinha de tudo. Talvez o universo nunca tenha fechado portões. Nunca tenha aberto janelas. Talvez... Só talvez... A gente viva achando que é protagonista quando na real somos só peças, no jogo de alguém. Ou pior, talvez a gente seja o jogador, sem nem saber. Mariana encara os botões. Azul, vermelho, azul, vermelho. O dedo dela começa a descer, tremer, quase encostando no botão. Mariana! Acorda! Mariana acorda, assustada, suando, ofegante. Olha em volta. Tá no quarto dela, bagunçado, claro. A Clara tá na porta, segurando uma xícara de café, olhando com aquela cara de... Pelo amor de Deus, mulher, você tava tendo um surto. Cê tá bem? Pergunta Clara. Você tava falando umas coisas muito doidas, tipo, botão azul, botão vermelho, operador, chave no armário do parque. Mariana passa a mão no rosto, piscando, olhando em volta, sem entender se... Meu Deus! Respira fundo. Foi só um sonho. Clara senta na cama, rindo. Isso é o que dá ficar assistindo série de conspiração de madrugada, amiga. Mariana ri, meio sem graça, meio aliviada. É, deve ser, responde tentando se convencer. Mas, aí, Mariana pega o celular, olha, na tela, um e-mail, assunto. Não ignore os sinais. Mariana congela. Olha pra Clara, as duas se encaram. Será o fim ou não?